Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam inundando os nossos corações. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra em Tito, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Vamos orar? A nossa gratidão ao Senhor, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Agora queremos te suplicar por essa pequena porção da Tua Palavra, que o Senhor possa falar, ó Pai, a cada coração, pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muitos cristãos têm vivido dentro das igrejas sem ter realidade da verdadeira dimensão do que Deus está promovendo no nosso país e, diga-se de passagem, do que Deus tem feito através do mundo. Quando nós entendemos o nosso verdadeiro chamado, quando nós entendemos o porquê da nossa verdadeira existência, nós descobrimos que somos agentes de transformação. E como igreja é preciso estar despertando dentro do nosso coração o ardor por falar da palavra de Deus. A necessidade de estar compartilhando as boas novas do Evangelho. Existe uma música do grupo Cad Singers que diz que a riqueza que em Jesus nós conseguimos é a do tipo que aumenta cada vez que dividimos. Nada nos impede, vamos falar do amor que pode tudo mudar. O amor de Jesus, ele transforma as vidas, ele muda a realidade das pessoas e nós precisamos estar compartilhando esse amor. Porque quando falamos do amor de Jesus, nós estamos contribuindo para que a expansão do reino de Deus esteja chegando às pessoas que não conhecem a palavra. Por isso que no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, orientando o jovem pastor Tito, ele disse assim: porque a graça de Deus. É interessante que ele começa falando sobre a graça. Palavra graça que aparece 282 vezes na Bíblia, sendo que 65 vezes no Novo Testamento. Palavra graça que vem do grego charis, que significa favor e merecido. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10... nós vemos que Paulo estava dizendo assim: porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas, criados por Deus para as boas obras, a fim de que andássemos nelas. A obra missionária existe por causa da graça de Deus. Você está ouvindo essa mensagem na sua casa por causa da graça de Deus. Não pela minha vida, mas eu sou um mero instrumento, mas foi a graça de Deus que tem trabalhado nas nossas vidas, foi por a graça de Deus que alcançou a minha vida e pela graça de Deus essa mensagem está transmitindo, porque eu não teria mérito nem qualificação nenhuma se não fosse pela graça de Deus. Porque a Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 5, versículo 20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso que eu estou dizendo é muito importante, porque num Brasil em que o povo sofre com a degradação moral, ética, espiritual, a graça não é o fim, mas sim um meio para que as pessoas se acheguem até Deus.
através da graça de Deus, nós conseguimos enxergar o que realmente tem valor à nossa volta. Eu quero dizer que a graça de Deus está em toda parte. A graça no Amazonas, a graça nos sertões, a graça no sul do país. E eu creio que a graça na sua casa nesse momento. Você crê nisso? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Olha que interessante. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Gálatas capítulo 4, versículo 4, nós lemos que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. E ainda citando João capítulo 1, versículo 14, que nós lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Quando nós entendemos que essa graça de Jesus, ela é salvadora, nós cantamos hinos de louvores a Deus. É interessante ter uma música que eu gosto muito que diz que só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Pessoas excluídas socialmente, pessoas que vivem à margem da sociedade, quando passam por um processo de regeneração, por um processo de transformação, por conhecerem a graça de Deus, muitas pessoas não acreditam. Falam, mas que explicação se dá? Aí eu uso o refrão dessa música. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Porque quando nós cantamos que Jesus é a explicação entre o antes e o depois, nós estamos anunciando o poder transformador de Cristo que habita em nós e através de nós. É a graça de Cristo, a graça salvadora de Cristo, que nos dá coragem, nos dá ousadia para estarmos pregando a palavra. Num tempo em que todos têm se retraído, têm se recolhido no abrigo, no conforto das suas casas, nós não podemos perder a oportunidade de avançar, de anunciar as boas novas, anunciar da graça de Deus que tem se manifestado de maneira salvadora. Porque esse é o poder de Deus que habita na vida das pessoas, que ela se transforma, ela se manifesta de maneira salvadora na vida daquela pessoa perdida no mundo das drogas e agora é um regenerado, daquele ribeirinho esquecido pelas autoridades que recebe a primeira vez um tratamento médico e odontológico, daquela mulher sertaneja, esquecida muitas vezes pela autoridade, pelas autoridades, que desejava ardentemente chuva e recebe de graça a água da vida. O preso que foi liberto pelo poder da palavra de Deus, mesmo estando atrás das grades ainda. Porque a palavra nos ensina: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Quando eu invisto em anunciar as obras de Deus, quando eu insisto em anunciar a palavra de Deus, eu estou dizendo que eu creio que Deus tem amor por essas pessoas. Eu insisto em dizer que o amor de Deus está ao alcance de todos,
a partir do momento que a pessoa deseje Deus para a sua vida. Eu não olho só para a pessoa que está do meu lado, mas eu obedeço a Deus e eu anuncio o Evangelho, que é o que estamos fazendo nesse momento. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. João 1,12, nós lemos assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Jesus, ele é transformação e vida a todas as pessoas, independente da região, independente da faixa etária, independente da situação socioeconômica que se encontra. Nós precisamos estar fortemente convictos de que a graça de Deus se manifestou salvadora na vida das pessoas e temos que ter coragem de estar anunciando isso. Porque só quando anunciamos a palavra de Deus que as pessoas ouvirão, e através do ouvir a palavra de Deus elas terão fé e assim acontecerá a transformação de vidas. Nós não podemos ficar apáticos diante da obra de Deus, de anunciar a palavra de Deus. Porque é preciso nós orarmos, é preciso nós celebrarmos, é preciso nós envolvermos, é necessário nós participarmos, nos mobilizarmos. Por que não contribuir com a obra missionária? E quando eu falo contribuir, não é só dinheiro, não. Você pode contribuir com a obra missionária compartilhando vídeos como esse. Você pode contribuir com a obra missionária vendo grupos de interesse que precisam ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos estar anunciando essa graça salvadora de Jesus. Olha a sua volta e veja o que Cristo tem feito. Olhe para a sua vida e veja e pense o que seria da sua vida sem a graça de Deus. Seja você também um agente de transformação que Deus usa para abençoar a igreja e a sua comunidade, e por que não dizer para abençoar o seu lar? Deus, ele é poderoso para mudar qualquer cenário. Às vezes ficamos amedrontados, ficamos temerosos, pensando numa linha de saúde, se ela vai subir ou se ela vai descer. Mas Deus, ele pode mudar qualquer cenário, pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos anunciar que Jesus é transformação e vida. Que possamos estar refletindo a esse respeito. E lembre-se, desfrute, anuncie e compartilhe a graça de Deus. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, por esse dia, pelas nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra que tem ultrapassado as fronteiras, ó Pai. Que eu suplico, ó Pai, que esteja atingindo os corações que necessitam, que precisam ouvir a respeito da Sua graça e que necessitam de transformações em suas vidas. Cuida de nós, ó Pai, guarda-nos debaixo do Teu poder, que sejamos corajosos, ousados ao anunciar a Tua palavra, pois te suplicamos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando todos os médicos, todas as pessoas na área da saúde, suplicamos por todas as autoridades civis e militares,
Te suplicamos por todos os missionários na face da terra. Libera a cura aos enfermos, ó Pai. Cura-os mediante o seu poder. Cuida de nós, ó Pai, pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia na presença de Deus.